Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo um vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Microsoft Forms e como que você consegue criar seções dentro do seu formulário para facilitar o caminho por onde vai o seu formulário. Vamos supor que em uma das perguntas que você tem dentro do formulário, de forma que você escolha uma dessas opções, você quer levar o formulário para um caminho. E se você escolher outra opção, você quer levar esse formulário para outro caminho. Eu vou explicar tudo aqui para vocês, para detalhar o passo a passo de como que você vai construir isso. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aqui a sua inscrição, já vai deixando o seu like aqui também. E se você puder, compartilhe esse vídeo com quem tiver interesse no assunto. E depois da introdução, depois de ter falado tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então. Eu estou utilizando bastante aqui o whiteboard para a gente desenhar os nossos exemplos, primeiramente para o pessoal entender como que vai ser feita a solução, depois a gente parte efetivamente para a criação da solução. Beleza? Então, o que acontece? Muita gente aqui do canal, né, os inscritos aqui, e o pessoal também que não é inscrito, mas que assiste os vídeos aqui, tenho certeza que o pessoal utiliza muito o Microsoft Forms, né, como um aplicativo de entrada de dados, seja para gravar esses dados no SharePoint, seja para gravar em uma lista do Lists, seja para criar uma automação, enfim. O Forms tem várias funcionalidades e várias formas de você utilizar no seu dia a dia e ele se encaixa em qualquer processo aí que você tiver para ter entrada de dados, né? Beleza, sabendo disso, uma das coisas bem legais que o Forms possibilita a gente fazer é o seguinte, pessoal. Vamos supor que você tem um formulário enorme, tem várias perguntas para você adicionar no seu formulário. Vamos supor que você tem 20, 30 perguntas. Mas você não quer que isso seja exibido tudo de uma vez. Você quer que, a partir de algumas respostas que você provê em perguntas anteriores, você quer desconsiderar algumas perguntas que não fazem sentido com a primeira resposta que você deu e depois você quer responder somente outras perguntas mais específicas, tá? Então, basicamente é isso aqui, pessoal. Vamos supor que você tem um primeiro bloco de perguntas. Vamos supor que nesse primeiro bloco você tem uma pergunta com duas opções e de acordo com essa opção aqui, você vai para um outro bloco de perguntas. Mas se você utilizar a escolha dessa primeira opção, você vai para outro bloco de perguntas seguintes, tá? Você tem a possibilidade de construir isso aqui dentro do Microsoft Forms de forma muito simples, utilizando seções. Como que você pode fazer isso? Vou te explicar agora, tá? Então, basicamente isso aqui foi para a gente entender o cenário e desenhar aqui como que seria a solução, tá? Mas aqui agora, pessoal, eu vou criar apenas 3 seções aqui dentro do formulário que eu tenho aqui de exemplo, tá? Não vou criar várias perguntas para essa aula não ficar muito grande. Vou apenas passar o conceito aqui para vocês e a partir do momento que eu apresentar para vocês como que funciona, eu acredito que vai abrir a mente de vocês aí para utilizar em várias outras coisas. Esse formulário está em branco ainda, não tenho nenhuma pergunta nele. Eu vou criar 3 seções. Ao invés de perguntas diretas, tá? Eu posso adicionar aqui perguntas diretas, por exemplo, perguntas de texto, para uma resposta de texto, né? Eu posso adicionar diretamente no meu formulário. Só que eu não vou fazer isso. Eu vou adicionar seções. E aqui, ó, eu tenho a opção de seção. Então, eu vou criar a seção 1. Vou criar... selecionei aqui errado. Vou criar a seção 2. E vou criar a seção 3. Beleza, pessoal? Aqui na seção 1, eu vou ter uma pergunta específica. Tá? Eu vou tentar colocar o máximo aqui como se fosse um cenário real. Mas eu vou perguntar o seguinte na minha primeira pergunta. Tá? Vou colocar aqui... uma pergunta de opções, tá? E essa seção vai se chamar pergunta não, vou colocar início, para ficar de modo geral. Início. No início, eu tenho uma pergunta que vai perguntar para o solicitante o seguinte: qual área você atua? E aqui eu tenho a opção de vendas e logística. Certo? Então, aqui eu tenho a primeira seção e dentro dessa seção eu tenho essa pergunta, onde eu tenho a seguinte pergunta: qual área você atua? Vendas ou logística? E aí, pessoal, a seção 2 vai ser responsável pelo bloco de perguntas de vendas.
A seção 3 vai ser responsável pelo bloco de perguntas de logística. Então, se eu selecionar vendas, eu não preciso lidar com logística. Tá? Da mesma forma que se eu solicitar logística aqui, se eu selecionar logística, eu não quero responder as perguntas de venda. Eu quero um ou outro, tá? De forma condicional aqui. Então, aqui na vendas, ó, eu posso adicionar perguntas de opção, posso adicionar perguntas de texto. E aqui na seção 3, posso fazer a mesma coisa. Vou colocar uma aqui de classificação, apenas como exemplo, tá, pessoal? Uma de data, beleza? Então, olha só, eu tenho aqui a seção 1, 2 e 3. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que esse formulário é apresentado. Então, olha só o que acontece. Quando eu coloco esse formulário em modo de uso mesmo, né, de visualização, olha só o que aparece para mim. Lembra que eu utilizei várias perguntas no meu formulário? Só que, como eu estruturei o meu formulário em seções, primeiramente ele aparece a pergunta de início para mim, né, para eu selecionar área de vendas ou de logística, e aí sim eu posso avançar para as outras seções. Então, meu formulário fica bem dividido, bem mais elegante do que eu ter várias perguntas tudo em uma tela só, beleza? Então, eu vou voltar aqui no desenvolvimento do meu formulário. E aí, pessoal, como que eu faço uma condicional? Como que eu selecionando vendas, eu vou para o bloco de perguntas de vendas, e como que eu selecionando logística, eu vou para a logística? Simples, eu venho aqui nessas configurações, ó, nesses 3 pontinhos, e clico em adicionar ramificação. Quando eu clico em adicionar ramificação, eu venho aqui nessa pergunta inicial. E aqui nessa pergunta inicial, eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu selecionar vendas, eu venho aqui na opção de ir para e vou selecionar a seção de vendas. Se eu selecionar vendas, eu vou para a seção de vendas. Se eu selecionar logística, eu vou para a seção de logística. Aí nas próximas sessões, pessoal, olha só o que acontece. A seção, depois que eu passo da seção número 1, ele vai para onde? Ele vai para o fim do formulário ou ele vai como um todo avançar, né? E aí quando eu falo avançar, eu já tenho as minhas condicionais configuradas aqui, né? Que a gente já configurou. Se for vendas, ele vai para vendas, se for logística, ele vai para logística, beleza? E aqui nas seções 2 e 3, eu simplesmente coloco para avançar aqui para o fim do formulário. Tá? Porque depois da seção 2 ou 3, eu quero partir para o fim do formulário. Eu não preciso responder mais nada, certo? Porque eu vou responder um ou outro. É claro que isso aqui num cenário real, pessoal, vocês podem ter 4, 5, 10 sessões, e aí você pode estar adicionando ramificações, tá? nessas sessões até chegar ao fim do formulário. Mas a intenção aqui é o quê? Você responder exatamente o que você precisa de acordo com perguntas anteriores de opção. Por exemplo, isso aqui que a gente colocou. Depois dessa configuração, pessoal, olha só como que o nosso formulário fica configurado. Vou colocar aqui no modo de teste. Olha só. Qual área você atua? Se eu clico em vendas, eu vou para o bloco de vendas. Beleza? Respondo as minhas perguntas de vendas e vou para o fim do formulário. Se eu voltar aqui e selecionar logística, eu vou para o bloco de logística. E aí, só para mostrar um teste para vocês, olha só, vou selecionar vendas e vou responder aqui do bloco de vendas, tá? A pergunta 2 e a pergunta 3, vou colocar aqui teste e enviar. Fui para o fim do formulário, tá? Da mesma forma, eu posso fazer isso aqui para logística. Seleciono logística, vou para o bloco de logística, seleciono aqui a classificação, uma data qualquer e envio. Então, tá aqui, pessoal, o nosso formulário todo organizado. De acordo com a primeira seção, a gente condiciona, né, através das respostas de opção, para qual bloco que a gente vai, para qual seção que a gente vai. Uma vez que a gente faz isso, nosso formulário fica show de bola, muito mais elegante do que a gente tinha anteriormente. Consegui te ajudar com essa solução? Se eu conseguir, novamente eu peço para você, se você ainda não é inscrito, deixa aqui sua inscrição, deixa aqui o seu like, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar te responder. Então é isso aí, pessoal, te vejo no próximo vídeo, eu vou ficando por aqui e até mais!